pode ser um tiro no pé, porque eu não sei nem se eu tenho margem nesse produto. Entende? Cara, isso E é aí perigoso, vai um outro item de quanto de ads a gente pode colocar, se é por produto, se é por loja, como é que funciona, Marcos? Exatamente. Bom ponto esse daí, tá? Que eu tava mesmo ontem vendo isso, tinha um produto, né? Que nós tínhamos vendido bastante dele, mas bastante mesmo, né? Só que aí, eu, como sempre, vejo antes a precificação. Falei, ok, a gente vendeu bastante, com que margem média ali e tal. E aí tava com uma margem baixa. Bem baixa. Aí eu pensei, tá, vendemos bastante aqui, com a margem mais baixa, com gasto mais alto, será que fechou a conta? Na prática, né? Ou seja, a gente sempre tem que ver antes a questão da precificação mesmo. Agora, quantos por cento colocar? Volto primeiro nisso. Beleza, eu tenho ali 30% bruto, né? Quanto que eu estou disposto a colocar, investir mesmo ali em anúncio para eu perder essa margem para ter mais venda? Senão você ou vende com 30% ou vende 10 com 20%. Eu quero 10, né? Sim. Então a gente vê isso dali primeiro. Ou seja, o passo 1 é quanto de ads que eu estou disposto, de ACOS, né? Enfim, que eu posso colocar ali para ter uma venda. Ou seja, se tem um produto que custa 100 e eu tenho na mente que o meu custo máximo por produto é de 10% em ads, logo R$10 ali nesse produto, tá? Então, esse é o ponto principal para eu saber de qual categoria de produtos. Tem nichos, tem curvas também, né? Tem vários itens ali nossos que eu ponho eles por nicho. Ou seja, eu vendo caneca. Então, o que parece mais com esse nicho, né? Copo, caneca e etc. Que tem o mesmo tipo de ticket e o mesmo nicho. Ou seja, para esse cara aqui, eu posso gastar meus 15% em ads. Aí eu vendo também agora pano de prato. Isso parece com qual nicho meu ali? Pano de prato, de louça, enfim, coisas nesse contexto aqui, que nesse aqui eu posso pagar só 7%. Então eu preciso ter uma segmentação para saber que tem produtos que dão muita margem e tem outros que são pequenininha. É por isso que tem as benditas curva A, B e C, né? Então eu trago muito cliente hoje que compra caneca, porque eu tô pensando já com uma trilha clara que daqui a pouco ele vai gostar dessa, vai comprar uma preta, uma azul, um copo. Por quê? Porque a experiência dele com essa caneca foi boa. Então, todo mundo que gosta de algo volta, né? E só um adendo aqui, Marcão, que você falou um negócio, me veio até uma percepção, que não sei se foi mais ou menos nessa linha que você quis dizer também. Porque a gente tem a curva ABC de volume de vendas. Só que a gente tem uma curva ABC de lucro. Exatamente, também tem isso. Sim. Ponto. Às vezes... a gente já viu lojistas de perto acontecer, de lojistas, às vezes, com a estratégia certa, simplesmente colocar na curva C dele um produto que ele vai ter um lucro zero. Sim. Mas ele sabe que tem um volume maior. A gente usa isso aí como estratégia em alguns casos também. Você vai ter um volume maior que vai atrair um público que vai comprar o teu produto de curva A com maior lucratividade. Sim, sim. Né? Então, isso é tão importante, tá, Célia? Essa questão da precificação. Sim. De novo, por mais... não vou ver isso não. É chato. Cara, assim, convenço. Você é da área financeira, você curte a parada. Chato. Mas assim, é chato, cara. Sim. Você botar na ponta do lápis. Só que, meu amigo, é chato. Por SKU. Mas é isso que vai botar dinheiro no teu bolso. Exatamente. E foi exatamente pensando nisso, Marcão, antes de passar esse ponto para ti, foi exatamente pensando nisso que a gente amadureceu o nosso módulo de precificação, né? Sim, Perfeito. exatamente. Então, quando você se torna um cliente da Arcos, você tem acesso ao Arcos Hub, que é a nossa tecnologia, né? E lá dentro tem um módulo de precificação, que literalmente você sobe seus produtos e você vai saber exatamente o teu lucro líquido. Exato. E a tabela mudou, não importa, dá 2 dias ali, ele vai estar atualizado em cima da tabela nova. Exatamente. Porque a gente sabe que isso aí é o jogo. Não adianta escalar, botar mais dinheiro em ads, em produto, se a tabela mudou no dia anterior, vai perder dinheiro. Não adianta, né? Então, quando você falou, eu falei, putz, tem uma curva ABC também da lucratividade. Também tem. Então, que dá para poder usar a nosso favor, né? Boa. E eu acho que o problema é esse. Geralmente, uma boa parte dos lojistas que eu vejo no mercado, que a gente tem acesso, que eu converso muito com empresários, em especial porque da área comercial a gente fala com muitos empresários que vendem dentro do marketplace.
Você tem, o empresário, você tem a mesma margem em todos os produtos? Não. Tá. Quando você está anunciando, você leva em consideração qual margem? 10%. Peraí. Você leva em consideração a margem universal dentro de um mix de, às vezes, 500 produtos, cara? Como Exatamente. assim? Exato. O problema é que dentro disso tem um buraco que pode estar escondido ali. Sim, E aí você acha que você está escalando e está dando lucro. Meu amigo, você está na beira de um penhasco. exatamente. Você só está acelerando a quebra da tua empresa. Ponto. Você não está crescendo. Daqui a 3 meses você vai receber o resultado. E essa não é a exceção. Não Essa é, não é a exceção. infelizmente. Essa, infelizmente, é a regra do que nós vemos hoje. É estatística Sebrae, assim. Sim. Exatamente. É estatística Então, Sebrae. dentro disso, um questionamento positivo que eu gostaria de fazer para você, lojista, é: os produtos que você tem ligado Ads, qual a margem que você tem em cada um deles? E tá vendendo, o CPA tá ali, legal. O CAC, né, o custo de aquisição tá ali, legal. Tá tendo margem? Tem certeza? O ponto é esse. Não gagueja. tem Se certeza? gaguejar, tem que voltar. Você tá me entendendo? Por quê? Porque a gente vê muito isso. A gente vê muito isso acontecendo. Porque é uma coisa, como o Harry falou, dá muito trabalho. Sim. Às vezes tem 100, 200, 1000 SKUs. Nossa, eu já falei É com o muita Autopeças coisa. com 6 mil. É, 6 mil SKUs. muita coisa, muita coisa. Arthur, é margem de cada um desses? É. É margem de cada um desses. Porque é assim que é. Sim. É assim que o jogo deve ser jogado. Sim. E a gente tem que jogar de acordo com as regras e com as cartas Sim. que estão na mesa, né? Então, se nós não estamos dando as cartas e é o marketplace, a gente tem que ter o controle do que está na nossa mão. Sim. O que está na nossa mão é a nossa margem. Sim. Legal? Eu não consigo mudar a mesa do Mercado Livre. Sim. A mesa da Amazon. Só consigo mudar a mão e o jogo que eu vou fazer com o que está na minha mão. É. Entende? É. Então, esse ponto... E aí vem uma outra questão de acompanhamento que eu gostaria que você citasse, ô Marcos. Que é, coloquei em ads. Legal. Você está tendo margem ou não? Não sei, fica o questionamento para você. Agora, Marcos, acompanhamento. Boa. Quanto tempo, de quanto tempo que eu tenho que ver? Como que eu vejo? Boa. Me fala um pouquinho melhor. Claro que isso que varia de nicho para nicho também e tamanho de empresa. Né? Tem contas que colocam 100 mil reais por mês, são 3 mil reais por dia. E tem empresas que põem 3 mil reais por mês, são pouquíssimos ali por dia, né? Então, tendo esse padrão médio de, olha, eu coloco ali na casa de 2 mil até os seus 5 mil reais por mês. Como que a Arcos hoje lida com esses clientes? Não é porque a Arcos ela presta serviço para muitos, tá? Mas o ponto é, você precisa entender como que a lógica geral de ads funciona. E não confie em mim nisso, tá? Por favor, põe aí, ó, cloud.com, né, por exemplo, que é uma IA que você tem que pesquisar, que é o que as melhores empresas do mundo praticam em frequência de otimização de ads. Tem que bater com aquilo que eu tô falando aqui. Aí, pronto, bateu. Aí sim você confia em mim. Se não bater, descarta, tá? Mas é um ponto que eu até vi ontem, ali com o nosso time de ads, tá? Que é todo anúncio nosso, seja novo ou quando troca qualquer coisa, pessoal, por padrão 7 dias sem mexer nesse anúncio. Ou seja, mas eu vi que hoje deu muita venda, então deixa eu escalar. A gente não faz isso aqui. Não faz, mesmo com assim, grana na mão para isso. A gente não costuma, porque assim como teve um dia muito bom, foi um dia fora da curva, aí passa 2, 3 dias morto. E aí você deve ter posto mais grana em ads e aí fica aquela gangorra, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso não é negócio.